Uma refeição saudável significa um prato cheio de nutrientes. Então, que você vai fazer uma refeição que tenha todos os grupos de nutrientes. Então, precisa ter carboidrato, proteína, lipídio, vitamina, mineral, fibra dentro daquela refeição, daquele prato que você vai fazer. Se alimentar de forma saudável é importante porque é através da absorção de bons nutrientes que o nosso organismo vai ter um bom funcionamento. Então, eu preciso de nutrientes para fazer as funções vitais do meu organismo, né? Desde acordar, respirar, abrir, fechar os olhos, andar, caminhar, correr, trabalhar. Para tudo isso, eu preciso de um organismo nutrido. E para eu estar nutrido, eu preciso de uma refeição saudável. Vocês conseguem visualizar que quando a gente fica muito tempo fazendo refeições não saudáveis, o nosso organismo começa a se mostrar enfraquecido, eu começo a ter dores de cabeça, eu começo a sentir uma indisposição, o cabelo começa a cair, a unha começa a quebrar, a pele fica mais ressecada, os lábios ficam ressecados. Tudo isso, na maioria das vezes, é por falta de nutrientes. O nosso organismo, ele mostra pra gente, através de sinais corporais, que eu tenho falta de alguns nutrientes. Alimentação de forma saudável não quer dizer que você precisa incluir nessa dieta, nesse planejamento alimentar, alimentos que são fora da sua realidade. Não significa isso. Alimentação saudável significa você comer de forma mais natural possível, né? E a forma mais natural possível é consumir frutas, verduras, hortaliças, né? Carnes de qualquer fonte, pode ser bovina, pode ser suína, pode ser frango, pode ser peixe. O importante é ter todos os grupos, né? E esses grupos vindo de fontes totalmente naturais. Quanto mais natural, mais saudável vai ser a sua refeição. Lógico que hoje é muito difícil a gente conseguir fazer uma refeição dessas totalmente natural de uma forma muito barata. Por quê? Primeiro, tudo que for orgânico é mais caro. Então eu até consigo comer frutas, verduras, legumes, fazer uma variação, mas não no formato orgânico. Primeiro porque, dependendo da região onde a gente mora, dificilmente você vai encontrar todos esses alimentos na forma orgânica. E aí, dependendo também de onde se mora, esse alimento orgânico ele é muito mais caro. Lógico, é muito mais saudável a gente comer, né, escolher os alimentos orgânicos? Sim, muito mais saudável, mas nem sempre vai ser mais viável. Então, fica a critério de cada um a forma com que vai fazer. Mas o importante numa alimentação saudável é você pensar em consumir mais alimentos naturais e menos alimentos industrializados. Que é bem famoso a frase entre nutricionistas que é você desembalar menos e descascar mais. As opções mais rápidas sempre vão ser opções menos saudáveis. É muito mais prático na correria do dia a dia você passar numa lanchonete, fast food, no drive, não precisa nem descer do carro para pedir ali o seu combo e você fazer o seu almoço com aquela refeição, que vai ser um lanche, vai ser um refrigerante, vai ser batata frita, nuggets, esses alimentos que são pobres em nutrientes. Eles têm uma quantidade muito alta de calorias e uma quantidade muito pequena de nutrientes. O que acontece? O nosso organismo, ele recebe uma bomba calórica, né? Então ele recebe ali um alimento cheio de calorias, normalmente cheio de gorduras trans, muitas vezes. Recebe ali uma carne com pouca qualidade nutricional, até tem uma folha de alface, um tomatinho ali de pouca qualidade nutricional. Então, é uma refeição saudável? Não, tá longe de ser uma refeição saudável, tá muito longe. Mas a praticidade, né, a rapidez faz com que muitas pessoas caiam nessa de se alimentar assim no seu dia a dia, que é de forma errada se a gente pensar em qualidade de vida, em saúde, em nutrição, em alimentos saudáveis, é totalmente errado. Então, se a gente for analisar, os erros alimentares, eles começam a acontecer na introdução alimentar. A criança, quando faz 6 meses, a gente precisa fazer a introdução alimentar, que é mostrar os alimentos para a criança e começar a fazer a introdução dela ao mundo nutricional. Como que é feito isso? Na maioria das casas, o que as pessoas fazem? Então, eu dou papinha ali nos primeiros meses, eu dou papinha doce, papinha salgada, eu introduzo aos poucos alimentos mais sólidos, tamanhos maiores. E aí, no dia a dia, um vizinho come um doce, oferece para a criança, tudo bem, uma vez só, não tem problema. Aí o pai tá comendo um chocolate, oferece para a criança, não tem problema, um dia só. Um suco ali, um suco sem estar adoçado, sem adoçante, sem açúcar, mas oferece um suco ali pra criança, né? Aquela criança já nem bebe água direito, tá aprendendo a beber água, daí você começa a dar suco. E aí vai numa festinha, uma outra criança oferece um suco que às vezes é industrializado ou adoçado. Tudo bem, uma vez só. O erro começa aí. A gente nem
apresentou direitos alimentos para a criança e quer que ela entenda que aquilo vai ser de vez em quando, uma vez só. A criança nem sabe quais são os alimentos, muito menos o que é uma vez só, o que é só de vez em quando, só em festinha. Como que eu vou explicar para a criança que tem ali os seus 6, 7, 8, 1 ano, que aquele alimento ela só vai comer em festinhas? Ela não entende ainda a questão de mundo, de espaço, de tempo, para entender que a festinha de aniversário que acontece no sábado, tudo bem ela tomar um suquinho de uva. Mas na rotina do dia a dia, não. Tem suco de uva na geladeira, mas é só para o papai e para a mamãe. A criança não pode tomar. Se a gente parar para pensar, o erro tá na forma com que as famílias introduzem os alimentos para as crianças. Mas esse assunto é um assunto muito abrangente, muito abrangente. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Se alimentar de forma saudável precisa de muito planejamento. Na correria do dia a dia, se você não se planejar, você não vai comer de forma saudável. Isso é fato. Porque na correria do dia a dia, ou você vai ficar sem comer, ou você vai comer a primeira coisa que tiver na frente, o que for mais fácil, vai passar numa padaria, vai passar num fast food, vai comer qualquer coisa que tiver na tua geladeira, mas não vai fazer uma refeição saudável, lavar uma salada, picar legumes, cozinhar legumes, não vai fazer isso, porque na correria do dia a dia não dá tempo. Então a gente precisa de planejamento. O planejamento vai depender de como é a sua rotina semanal. Então, quanto tempo que eu tenho para me alimentar e quanto tempo eu tenho para preparar o meu alimento. Se o meu tempo alimentar, eu tô pensando agora nas principais refeições. Almoço e jantar, eu tenho o almoço, 1 hora de almoço para fazer. Dá tempo de eu fazer uma comida fresquinha, lavar uma salada, temperar uma salada e almoçar para voltar a trabalhar? Não, não vai dar tempo. Em 1 hora não vai dar tempo. Nem se você trabalhar e morar no mesmo lugar, não dá tempo. Então, planejamento é a palavra certa. Se eu tenho essa 1 hora para fazer a minha refeição, eu tenho que planejar e deixar os alimentos prontos. Eu posso cozinhar legumes e deixar picados prontos dentro da geladeira. Eu posso deixar a salada lavada, o tomate picado, o pepino picado, a cenoura ralada, por exemplo. Tudo para facilitar a correria do dia a dia. Outra coisa, o café da manhã. Eu tenho meia hora ali que eu consigo fazer o meu café da manhã. Eu não consigo acordar um pouquinho mais cedo? Se eu conseguir acordar um pouco mais cedo, eu não vou ter um tempo um pouco mais hábil para fazer esse café da manhã? Para fazer um ovo mexido, um cafezinho preto, sem açúcar, e ali ter um momentinho de paz para tomar o meu café e começar o meu dia bem? Eu não tenho como ali fazer algo muito elaborado, mas eu não consigo deixar já a couve lavada, um pedaço de abacaxi, de maçã, de gengibre, já enroladinho num saquinho, só colocar com água e bater para fazer um suco verde logo pela manhã? Se eu deixar tudo pré-preparado, é muito mais fácil, porque o tempo de bater um suco não é 5 minutos, bater e tomar. Agora, o tempo de você lavar, picar as coisas, isso sim demora mais. Eu falo sempre que para isso a gente tem os finais de semana, para organizar a nossa semana. Porque nós temos que, em 2 dias, sábado e domingo, descansar e organizar a próxima semana. Do mesmo jeito que eu preciso estar com o meu uniforme lavado, o uniforme do filho lavado, passado, para começar uma semana, eu preciso também ter os meus alimentos pré-preparados se eu quero me alimentar bem. Eu preciso ter as frutas compradas para levar a fruta para o trabalho e aí não comer qualquer besteira. Eu preciso ter preparado ali o arroz, o feijão, se eu gosto de comer assim. Eu preciso ter deixado a salada lavada, legumes assados, picados, a forma com que eu gosto de me alimentar, mas uma alimentação saudável. Só que para isso eu preciso me planejar. As pessoas que têm ainda menos tempo precisam preparar antes, precisam congelar a comida. Vai depender, vai variar do tempo que cada um tem para preparar e para se alimentar. E nisso você fazer um planejamento ali, talvez preparar tudo no final de semana para então consumir durante a semana. Outras pessoas tem o período do dia muito corrido, mas o noturno é mais tranquilo. Então, o horário do jantar é mais tranquilo. Então, no horário do jantar, eu posso preparar o almoço do outro dia. Então, deixar os meus legumes assados ou cozidos, deixar a minha salada lavada, picada, tudo já preparadinho em potinhos. Eu posso deixar minhas frutas picadas nos potinhos que eu vou levar para o trabalho ou então que eu vou comer de manhã no café da manhã. Então, organize o seu tempo. Você vai precisar organizar o seu tempo e descobrir os melhores momentos para você preparar as suas refeições. As trocas alimentares, elas são importantes, mas elas variam dependendo do que cada um consome. Num geral, o que eu gosto de falar para as pessoas?
Se você toma suco industrializado, mesmo que for aquele só de laranja, troca por natural. Ah, mas eu quero me alimentar saudável e eu também quero emagrecer. Então evita suco, toma uma água, pinga um pouquinho de limão, coloca um ramo de hortelã na sua água para variar o sabor, mas evita. Quando for consumir, opte por sucos mais naturais, menos densos, como por exemplo maracujá, melão, maçã, que são frutas menos calóricas. Outras trocas que você pode fazer eu nem vou falar do refrigerante porque isso, né, já passa na cabeça de todo mundo, que se eu quero me alimentar de forma mais saudável, eu devo parar de consumir o refrigerante. Eu tenho dificuldade, mas uma vez na semana eu quero tomar. Troca o tradicional pelo zero. Outra coisa que as pessoas têm o costume muito de comer, pão. Troca o pão. Mas eu gosto muito de comer pão. Eu não posso comer pão? Come menos. Você pode continuar comendo ele. Come metade. Como um pão inteiro. Passa a comer metade. Já vai ser uma mudança. Já vai ser algo melhor. Ao invés de você comer um pão inteiro, come meio pão e come uma fruta. Vai fazendo substituições, adaptações para melhorando os seus hábitos. Eu gosto de uma comida bem puxadinha para o sal. Vai diminuindo aos poucos. Não precisa do dia para a noite tirar o sal da sua vida. Você pode ir diminuindo. Da mesma forma o açúcar. Eu quero me alimentar mais saudável, mas eu adoro café com açúcar. Coloca um pouco menos de açúcar. Vai trocando, vai diminuindo a quantidade. Eu quero me alimentar saudável, mas todos os dias, depois da refeição, eu preciso comer um doce. Isso a gente escuta muito. O que eu posso fazer para melhorar isso? Troca o doce por uma fruta. Ou eu como chocolate ao leite. Troca pelo 70% cacau. Uma dica muito legal é congelar a uva. Congela a uva. A uva congelada, ela fica bem mais docinha. Ela faz você matar a vontade de comer esse docinho pós-almoço. Os erros alimentares, eles acontecem e eles sempre vão acontecer. Não é porque você fez uma refeição errada que você precisa continuar o resto do dia fazendo errado. Antigamente se falava muito sobre o dia do lixo. Vamos analisar. Eu preciso tirar um dia inteiro para comer refeições erradas? Se eu tô com vontade de comer algo, eu não posso comer esse algo em uma única refeição. E aí eu faço errado em uma única refeição. Volto pro meu planejamento alimentar. Então, por exemplo, hoje é domingo, eu acordei com muita vontade de comer um bombom. Eu vou comer o bombom no café da manhã? Não, pra quê? Por quê? Qual a necessidade? Eu posso muito bem acordar e começar o meu planejamento alimentar do desjejum da forma correta. Então, eu tomo o meu café da manhã, exatamente como eu tomo nos outros dias. Na hora do almoço, eu almoço do mesmo jeito que eu almoço nos outros dias. E é após o almoço que me dá mais vontade de doce. Então eu como o meu bombom ali e sem problema nenhum. Sigo o meu café da tarde da mesma forma, o meu jantar da mesma forma. E perfeito, não é porque você desliza em uma refeição que você precisa deslizar em todas. Hoje na hora do almoço eu quero comer berinjela frita. Mas é berinjela, faz bem para a saúde, mas é frita, empanada. Tem problema? Não, não tem problema. Come em uma refeição, não precisa comer a berinjela inteira. Você pode comer só para saciar a vontade que você está. Eu comi, matou minha vontade, ótimo. Segue todas as outras refeições na forma do seu planejamento alimentar. Não tem problema você ter errado numa refeição. Eu quero comer lanche hoje à noite com batata frita e refrigerante, eu tô com muita vontade. Tem problema? Não tem problema. Pode fazer essa refeição, desde que ela seja uma única refeição e que aquilo não seja a sua rotina. Fez aquela refeição? Volta pro plano alimentar. Volta a se alimentar bem. Comer de forma saudável. Tomar bastante água, se exercitar, tudo isso é importante. É normal as pessoas errarem, mas é importante saber para onde voltar.